Louvado seja o Senhor mesmo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós estamos aqui numa reunião, encerrando o nosso encontro com Deus. Na verdade, o nome desse tempo com o Senhor é um nome bastante apropriado, encontro com Deus. É mais do que um programa. É, na verdade, uma experiência mesmo com o Senhor. E esse momento agora em que estaremos compartilhando a palavra, é a palavra que encerra esse encontro com Deus. Mas eu creio que, independente dos amados que tenham ou não participado já de encontro, eu creio que vocês receberão uma palavra da mesma forma, não importa. Porque o Espírito Santo, ele fala em todo o tempo e de várias formas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Eu queria então tomar aqui agora tomei a liberdade de trazer um quadro para apresentar aos irmãos sobre o encontro com Deus, para os irmãos entenderem essa visão do encontro com Deus, para que vocês possam compreender não somente do que diz respeito a um final de semana, 2 dias, foi sábado e domingo, mas eu creio que o que vale para o encontro, vale para a igreja. E o que vale para o encontro, vale também para as nossas vidas. Vale para todos nós que estamos aqui. Na verdade, o encontro, eu diria que ele sintetiza a vida da igreja. Ele sintetiza, alguém chegou a dizer e disse muito bem, de que o encontro é como se fosse um trailer da igreja, onde nós temos o melhor de toda a vida de uma igreja no final de semana. E é maravilhoso mesmo. Nós temos características muito profundas sobre a igreja que estão presentes nesse tempo com o Senhor, ainda que seja um tempo bastante curto. E dentro desse tempo, nós temos alguns princípios que nós podemos aprender para a nossa vida e aprender para a vida da igreja e para a nossa vida em particular. Aqui não importa se fez ou não fez encontro, porque esses princípios valem para todos nós. Como você pode observar, nós tivemos 6 ministrações com esses nomes ali: Peniel, cura, libertação, adoração, enchimento, e essa de hoje, a 6ª ministração, que estamos chamando de propósito. E eu tomei a liberdade de colocar essas 6 ministrações num diagrama que começasse do -3 ao 0 e do 0 ao +3. E essa primeira fase, que é a fase do -3, -2, -1, é a fase da restauração. E o +1, +2, +3 é a fase da edificação. E eu creio que é desse modo que Deus também trabalha conosco, e trabalha com a igreja, e trabalha com todos nós. De que primeiro Ele vem para restaurar aquilo que foi quebrado. E depois que é restaurado aquilo que é quebrado, Ele vai edificar aquilo que é planejado. Porque a restauração é sempre em cima do que foi quebrado, mas a edificação é em cima do que foi planejado. E o nosso Deus é um Deus que restaura, e restaura, como a própria palavra diz, é instaurar de novo. Por isso é sair do menos e ir para o 0. É um processo de restauração. Em outras palavras, o Senhor Jesus falou isso em Lucas, capítulo 19, versículo 10, quando disse assim, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido.
É tremendo isso, porque o Senhor Jesus, Ele vem buscar em cada pessoa aquele que se havia perdido. Não importa se a pessoa hoje não se sente perdida. Talvez até se sinta ofendido se falarmos assim: estão perdidos, sem Cristo, sem Deus no mundo, estão perdidos. Mas na verdade, o Senhor Jesus, Ele vem buscar e salvar aquele que se havia perdido. Em cada pessoa, em cada ser humano, Jesus Cristo busca aquele que se perdeu. Porque um dia a humanidade em Adão se perdeu. Um dia a humanidade em Adão se afastou de Deus, quebrou o seu relacionamento com o Senhor Deus. E desde lá, toda a geração que veio a partir de Adão, também veio uma geração com o relacionamento com Deus quebrado. Por isso, o Senhor Jesus, Ele vem buscar e salvar aquele que se havia perdido. Essa experiência nós temos aqui nesse nosso tempo de encontro, em que primeiramente chamamos de Peniel. Peniel porque é uma referência a uma experiência que teve Jacó, lá em Gênesis capítulo 32, quando Jacó encontrou-se com Deus face a face to face. Yaakov, face to face, a God. É maravilhoso, não é? Face a face com Deus. Oh, face to face with God. Eu gosto do inglês. Eu acho que um dia eu vou pregar aqui em inglês com tradução. Interpretando. Aleluia. Jacó teve uma experiência tremenda. Ele precisava ter um encontro com Deus. E aquela experiência foi uma experiência de quebrantamento. Essa é a primeira coisa que acontece nesse processo de restauração. É o quebrantamento. É quando o Senhor toca em Jacó, muda a sua maneira de andar. E ali naquele momento muda o seu nome. Ele deixa de se chamar Yaakov, aquele que suplanta, aquele que engana, aquele que trapaceia, e passa a se chamar Israel, aquele que luta com Deus. Depois dessa experiência de quebrantamento e de confronto, face to face, face a face, nós passamos por uma experiência de cura, onde o Senhor vem com o seu bálsamo, vem com o seu óleo de unção, vem para curar, para lidar com as feridas. Eu diria a vocês que a cura não é o propósito do Senhor. A cura é algo que o Senhor vem para realizar a fim de que nós entremos no seu propósito. Ele quer que as pessoas que vão entrar no seu propósito sejam pessoas saradas, pessoas curadas. E não somente saradas e curadas, mas prosseguindo ali, nós temos pessoas libertas. Libertação faz parte desse processo de restauração. O Senhor vem a nós para remover o que nunca deveria ter sido plantado. Ele vem para derrubar o que nunca deveria ter sido construído. Ele vem para desarraigar aquilo que nunca deveria ter sido plantado. Mas é necessário que Ele venha desarraigar. É necessário que Ele venha remover. É necessário que venha destruir. É necessário que venha tirar. É necessário que haja cura. É necessário que haja libertação. E é tremendo que a gente já experimenta em 2 dias, né? A gente já vê a história das vidas passando em 2 dias. Você vê a pessoa entrando e a pessoa fechada, a pessoa ainda enclausurada, fechada em si mesma, ainda com seus medos, receosa, com os seus dramas, suas lutas.
Aí depois nós vemos essa pessoa já nesse momento de encontro face a face com Deus, que não é um encontro que envergonha, mas é um confronto de amor, é um confronto de conserto, é um confronto de mudança de vida. Depois você vê a pessoa sendo tocada pela cura do Senhor, pela libertação do Senhor. Aí você já começa a perceber no próprio dia mesmo, quando essas 3 fases já vão se passando, a pessoa já sem aquelas cargas, sem aquelas coisas pesadas, o coração já está aberto, já começa até a clamar, a orar, coisa que até no início estava tendo até dificuldade de abrir a boca para falar, para orar. O que parecia ser simples para muitas pessoas, não era simples para aquelas pessoas, era difícil clamar, orar. E aí começam a entrar naquilo para o qual nasceu, que é viver para adorar aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Glória a Deus! Nascemos para o alto, nascemos para cima, nascemos, quando falamos de adoração, e já entrando nessa fase da edificação aqui, nós estamos falando de subir. Adoração, adoração profética, já começamos a tentar entrar na dimensão de cantar, adorar em cânticos espirituais, o novo cântico, não é, pastor Haroldo? Pastor Haroldo! Novo cântico, é com esse homem aqui, novo cântico, tem uma unção de novo cântico. E sabe o que é agora, amados? Sabe o que é agora? Você entra com uma carga pesada, onde você tem receio e medo, e sem nenhuma razão de abrir a boca. Mas já na adoração, você já começa a ministrar, a dar a sua voz, para que o Espírito venha já trazer cânticos espirituais, cânticos dos céus. Quando nós começamos a cantar cânticos dos céus, nós estamos cantando aquilo que nos é familiar. Nós começamos a cantar aquilo para o qual nascemos. Porque nós não somos de baixo, nós somos de cima. Oh, amados, nós não somos de baixo, nós somos de cima. Oh, aleluia. Queridos, as verdades mais tremendas de Deus, a minha maior oração tem sido assim: Senhor, que as tremendas verdades do Evangelho venham acompanhadas com profundas experiências, para que a gente possa valorizar essas verdades. Porque elas são verdades independentes das experiências, mas as experiências comprovam a verdade, são fruto da verdade. E é maravilhoso. É diferente falar da adoração, é diferente de uma pessoa que teve esse tempo, esse momento de adoração. Onde você começa chega um momento em que a atmosfera do local e do ambiente já é assim um murmúrio das águas. Mas não são águas daqui, são águas de outra dimensão. Já começamos mesmo a sentir ali o cheiro, o perfume da santa, majestosa, gloriosa presença do Senhor. Aí eu começo a entender os filhos de Coré no Salmo 84, quando diz: mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aí você vê que realmente não vale a pena trocar a presença do Senhor por mais nada. Não vale a pena substituir essa presença por mais nada. Amados, nós temos a nítida, a real, a profunda, a inexorável realidade, experiência, sensação de que nascemos para aquilo. Não dá para a gente, não dá para falar disso se a pessoa não tem essa experiência. Quando você tem, você fala assim: é verdade, eu nasci para isso. Há uma alegria no coração, há algo indizível, indescritível. E toda vez que eu sinto algo que é indescritível, eu digo assim: nasci para isso. Se eu puder descrever, ainda não nasci para aquilo que pode ser descrito. Eu nasci para aquilo que é inefável,
para aquilo que não há palavras que descreva. Aí quando eu tenho umas experiências de adoração, oh Senhor, aí você não tem nem mais palavras nem para adorar. É algo tão tremendo, tão poderoso. Aí lá dentro você se vê no centro, o seu ser se vê dentro do centro da vontade do Eterno. Aí você diz, vale a pena, valeu a pena, é para isso que nasci. Eu nasci com essa marca, eu nasci com esse destino. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí depois nós temos uma experiência que foi hoje de manhã. Temos o nome ali de enchimento do Espírito, transbordamento do Espírito, batismo no Espírito Santo. Amado, se você já fez encontro e está agora ouvindo, eu estou falando aqui, ou ainda não fez, e falou assim, meu Deus do céu, eu quero fazer de novo. Faça de novo. Nós temos pessoas que, nesse agora, que estavam fazendo de novo. Mas nós não podemos religiosizar o encontro. Não podemos, sabe assim, é que está difícil colocar verbo nessa palavra, religiosizar o encontro. O que seria religiosizar o encontro? Seria assim, você já fez o encontro? Fiz. Ah, não tá bom. Então não vou fazer mais não, já fiz. Não, mas sabe o que é você agora ter uma experiência tremenda com Deus? Aí fala assim, não, já tive, quero mais não. Que isso? Os próximos que forem organizados, você tem que chegar e falar, meu Deus, esse é o meu 20º. Esse é o meu 25º. Porque é um crescente, nunca é igual. Nunca é igual. E falando em enchimento do Espírito, muito menos nesse momento dá para dizer que a experiência é igual. Meu Deus, que tremendo. É maravilhoso chorar e ver pessoas sendo geradas para a dimensão do Espírito Santo, recebendo o poder, recebendo o quebrantamento, a unção do Espírito. E agora nós estamos aqui para compartilharmos sobre o propósito. Poderia ter outros nomes, mas assim como em todas essas fases, mas propósito talvez seja um nome bom. Porque aqui queremos, de fato, falar sobre aquilo que diz respeito à continuidade. Porque como falamos, esse encontro são 2 dias ou 3 dias, mas é sempre algo breve. E propósito aqui diz respeito à continuidade. Diz respeito àquilo que há de continuar, do que Deus está querendo para nós e para as nossas vidas. Para nós compreendermos de fato essa mensagem do propósito de Deus, eu entendo que, primeiramente, precisamos definir de uma maneira bem clara hoje à noite sobre o que é propósito. Para definir o que é propósito, eu trouxe aqui uma experiência para fazer com vocês, espero que dê certo. Porque eu tenho aqui palito de fósforo, fogo. Oh Deus, ajuda aí. E eu tenho aqui um barbante. E a ilustração para ajudar a compreensão do que significa propósito. Na verdade, eu diria a vocês que essa palavra, juntamente com a palavra meta, objetivo, são palavras que têm muitos significados por aí. As pessoas dão variados sentidos e significados. Muitas vezes tudo isso é tido como sinônimos, como a mesma palavra, o mesmo significado. Mas
eu aprendi algo muito tremendo baseado nessa ilustração e que para mim calou profundamente no meu coração, porque eu já vinha com um entendimento a respeito de realizarmos as coisas segundo a natureza nossa. Realizarmos as coisas alinhados com aquilo que diz respeito à nossa própria natureza. Como eu já vinha vindo com esse entendimento, eu me encontrei com essa definição, falei assim, é isso mesmo, eu concordo, é exatamente isso. E a ilustração é assim, disse que um dia é coisa de fábula. Fábula. Por favor. Afastado um pouquinho, senão é... Não, estou brincando. Disse que um dia o vento encontrou com o fogo. E o fogo estava realizando uma tarefa. A tarefa era essa. O fogo estava queimando a ponta de um barbante. Queimando a ponta do barbante. E aí, o vento perguntou, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, na verdade eu estou queimando a ponta de um barbante para que esse barbante não desfie. Mas o que eu, no fundo, gosto de fazer mesmo é de queimar. Obrigado, querido. Aí, a partir dessa pequena experiência de diálogo entre o vento e... Coisa de fábula, né? O vento e o fogo conversando é coisa de fábula. Definiu-se e distinguiu-se, então, o que seria a meta, o que seria objetivo e o que seria propósito. Primeiramente, o propósito, o objetivo, propósito deixar para o final. O objetivo do fogo nessa experiência era evitar que a ponta do barbante desfiasse. Era o seu objetivo. Para cumprir esse objetivo, teria que alcançar então essa meta. E qual era a meta? A meta é derreter a ponta do barbante. Derretendo a ponta do barbante para que ele não se desfie. Portanto, a meta é exatamente queimar a ponta do barbante, com o seguinte objetivo, que ele não venha a se desfiar. Mas qual é o propósito? O propósito, na verdade, do fogo não é queimar ponta de barbante. Não é derreter ponta de barbante o propósito do fogo. O propósito do fogo não é evitar que o barbante se desfie. O propósito do fogo é queimar. Seja o que for. Pode ser ponta de barbante, pode ser palha, pode ser madeira. Mas o propósito do fogo é queimar. Daí, por causa dessa definição de que o propósito do fogo é queimar, é que podemos entender o que de fato é propósito. E é nesse sentido que eu disse que combinou bastante com aquilo que eu já vinha sendo ministrado mesmo pela palavra de Deus. É de que propósito diz respeito a algo que é inato.
Propósito diz respeito a algo que é intrínseco à natureza do ser. O negócio aqui é profundo, viu? Propósito é algo que é intrínseco. Propósito é algo que vem de dentro. Propósito está relacionado com a identidade. Propósito é a razão pela qual uma coisa é feita e a razão pela qual de como ela é feita. Propósito é algo que nos motiva a fazer tal coisa em detrimento de outra coisa. Propósito tem a ver com a natureza. Nesse caso nosso aqui da ilustração é o que é próprio do fogo. O que é próprio do fogo quer dizer é queimar. Se ele vai agora derreter a ponta para evitar que desfie, isso são outras questões. Mas o propósito do fogo mesmo é queimar. Isso fala muito a respeito de algo que já está, já vem com a pessoa. É intrínseco a nós. E eu até diria mais, é algo que vem antes de nós. Propósito está profundamente relacionado a algo que já havia sido determinado. Há algo que já havia sido planejado. Propósito é algo que nós entramos para cumpri-lo e não para criá-lo. Propósito mostra que aquilo que vamos fazer porque diz respeito a algo que já está dentro de nós. E propósito responde essa pergunta do porquê. Por que você faz o que faz? Por que você faz como faz? Por que você faz isso e não aquilo? O objetivo já diz respeito a para quê. A meta já é perguntando aonde. Aonde vamos chegar? O objetivo é para que isso? Mas propósito não. Propósito é responder a pergunta, por que isso? Por que isso desse jeito e não daquele jeito? Tem a ver com o propósito da pessoa. É nessa linha, é nesse entendimento que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, à luz da palavra de Deus, sobre o que a palavra de Deus diz então, a respeito de nós, e se propósito está relacionado a algo que é intrínseco, se propósito é algo que vem de dentro, se propósito é algo que faz parte da identidade, eu pergunto então, quem somos nós? Porque é de quem somos nós que nascem os propósitos. O propósito nasce da natureza nossa. O propósito nasce do que é do interior nosso. É aquela frase, nasci para isso. Nasci para isso não é uma coisa que nós escolhemos. Nasci para isso é uma coisa na qual nós entramos. Por isso essa coisa de destino, de falar assim, destino, você faz o seu. À luz da palavra de Deus, nós começamos a entender algo muito mais sublime, muito mais excelente e muito mais profundo. Que destino é uma coisa no qual eu entro, no qual eu me sujeito. Um destino planejado e não um destino que eu vou criá-lo.
Eu entro em algo que Deus estabeleceu. E não vou criar algo de mim mesmo. Destino é algo no qual eu entro e não uma coisa que crio. O negócio é muito sublime. A vida para nós é para ser uma vida tremenda, maravilhosa. Não nascemos para pouca coisa mesmo. Nascemos para coisas grandes. Se Deus vem a nós para nos restaurar, para lidar com as mazelas, Ele assim o faz, para que nós entremos nas coisas grandes para as quais fomos criados. Se Deus vem lidar com aquilo que é mal, Ele vem lidar para nos desembaraçar os pés, para que nós corramos para aquele destino para o qual nós nascemos. Isso é maravilhoso. A igreja é muito mais do que um hospital. Porque um hospital existe na razão direta das doenças e dos males e das maldições. Eu diria que a igreja é um centro esportivo de excelência. É um centro de excelência esportivo. E nesse centro de excelência esportivo tem lá um setor, que é o setor, um setor de, como é que fala assim, de, o quê? Enfermaria, de posto médico, tem a setor, eu vejo aqui os atletas aí, o pessoal do futebol, tem lá o centro de treinamento esportivo e tal, aí tem lá nele uma área médica, uma área para tratar das pessoas. No entanto, nenhum atleta foi lá para ficar doente. Nenhum atleta foi lá para falar assim, por que você veio aqui? Eu venho aqui para frequentar o posto médico. Eu venho aqui para ficar treinando como é que eu tomo injeção. Não é isso. Se por acaso há uma doença, há um mal, ele será tratado porque lá tem recursos, tem um lugar já, tem uma provisão para isso. Mas aquele atleta, aquela pessoa está ali para quê? Para crescer de um degrau de glória a outro degrau de glória. Para crescer de um nível de saúde para outro nível de saúde. Se ele corria 100 metros em 19 segundos, ele vai agora correr 100 metros em 18,56. E ele vai treinar muito mais, para então ele crescer mais em preparo. E da próxima vez, 18 segundos e 40 centésimos. Não é assim? Pois, amados, esse é o nosso Deus que planejou para nós. E para nós entendermos bem esse propósito, o propósito de Deus nasceu, segundo o que nós estamos compartilhando aqui com os irmãos, o propósito de Deus nasceu de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler só a primeira parte do versículo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Está aqui. Aqui define propósito. Por que define propósito? Por causa do modo como nós definimos a palavra propósito. Se propósito está relacionado àquilo que já é, aquilo que vem de dentro, nós podemos então entender que o propósito de Deus para nós está relacionado com a imagem de Deus em nós. Nós somos pessoas que têm a imagem de Deus.
Se nós somos pessoas que temos a imagem de Deus, e é justamente daquilo que está dentro de nós, se é justamente da identidade que nós temos, se é justamente daquilo que somos formados, que nasce o propósito e que se define o propósito, assim como o propósito do fogo é queimar, qual seria então o propósito nosso, sendo que somos a imagem de Deus? Para nós entendermos o propósito nosso, que somos a imagem de Deus, nós temos que entender assim, como é o nosso Deus? O que o nosso Deus faz? Esse é o propósito para as nossas vidas. É isso que faremos. Porque propósito é uma coisa que você não escolheu, você não determinou, você já nasceu para ele. E para o que eu já nasci? Eu queria então trazer uma imagem para vocês aqui agora, que é o nosso palito de fósforo aqui, foi parar lá em cima agora. Aqui é assim, o negócio aqui é maravilhoso, viu? A gente faz desaparecer aqui, pá, aparece lá. Então nós temos aqui agora a imagem de Deus. É dessa imagem de Deus em nós que nós vamos conhecer o propósito. Isso é maravilhoso, queridos. Sabe por que é maravilhoso? Porque é assim, tudo aquilo que você faz, que é segundo aquilo que você nasceu para fazer, você será uma pessoa sempre realizada. Você será uma pessoa plena. Assim como o contrário, acontece também, e que é muito triste, quando realizamos algo, fazemos algo, falamos algo, sentimos algo, que é totalmente contra aquilo que faz parte de nós. Isso nos traz muita tristeza, insatisfação. Isso quer dizer então que quando falamos, fazemos, sentimos, pensamos, coisas que são de acordo com aquilo que nós somos, isso nos traz uma plena alegria, uma plena satisfação. Amados, olha, é tremendo ser liberto, mas é horroroso estar preso. Não nascemos para prisões. Amados, eu sei que as pessoas ao longo do tempo que estão presas, acabam construindo casas nas prisões, adaptando-se. Mas quando essas pessoas respiram o ar da liberdade, elas falam assim: meu Deus, quanto tempo perdi, achando até que estava até bonzinho, bom nada, era uma miséria diante do que eu estou experimentando agora. Não é verdade? Como diz o pastor Haroldo, depois de muito tempo, que recebeu tanta coisa no nariz, é assim, quem está ouvindo aqui, porque a gente tem que entender aqui que está falando para um pessoal que aí dá aquela confusão assim, mas, enfim, vai ficar em código para os outros, mas enfim. Problema de respiração, respirava na transversal, por causa de problemas que aconteceram no nariz, até que depois de um tempo, depois que tirou o tampão dele do nariz, aí ele, uau, começou a respirar. Meu Deus, nunca imaginava que respirar era tão maravilhoso assim. Senhor Deus, a gente vai construindo coisas que não são, a gente vai se adaptando em misérias, em mediocridades, seja do ponto de vista social, econômico ou de pensamento, que a gente nem tem ideia do que é maravilhoso, do que é excelente. Eu achava maravilhosa
os cobertores que eu tinha em casa. Não tinha igual. Aí quando eu fui num determinado hotel aí com a minha esposa, meu Deus, quando eu vi aquele negócio assim, de onde veio isso? Era uma coisa macia, um negócio que parecia que não foi feito aqui na terra. Parecia que não... Eu falava, Deus do céu, a gente dorme, a gente se cobre com um saco. Um pano de saco. Até então estava maravilhoso. Quem não tem ideia realmente do que é excelente, se contenta mesmo com coisa pouca. Mas, amados, nós nascemos com uma marca maravilhosa. A imagem de Deus. Aquilo então que é próprio do nosso Deus é próprio de nós. E é isso que define propósito. Nascemos para essas coisas. Muitas vezes a situação mesmo em que nós estamos, o sistema econômico debaixo do qual estamos, muitas vezes quer de alguma maneira, ainda que não seja algo orquestrado, não sei se posso dizer assim também, mas de alguma maneira tem uma pedagogia para a mediocridade, uma didática do pouco tá bom, do assim tá excelente. E ficamos nós treinados para o menos. E o nosso Deus é um Deus que nos chama, e sempre nos chamou, para coisas tremendas e maravilhosas. A grande máxima vai ser o arrebatamento da igreja, onde estaremos participando com o Senhor nos céus, na glória. Coisa maravilhosa. Tem tudo a ver conosco, diga se não tem. Tudo a ver conosco. As pessoas não conseguem imaginar as coisas gloriosas porque estão habituadas com o que é medíocre e pequeno. Só por isso. Mas o que é grandioso diz respeito a nós por causa dessa imagem de Deus em nós. Por isso nós não nos acostumamos com a morte. Não adianta tanta gente morrer. Não nos habituamos e não vamos nos habituar nunca. Nunca vamos nos habituar com a perda. Nunca vamos nos habituar com a dor. A dor pode nos ensinar muita coisa? Pode. Mas nós nunca vamos fazer paz. Nós nunca vamos nos sentir em paz, fazer pazes com esses professores chamados dores, maldições. Jamais. Porque o nosso Deus, nós sabemos, tem propósito. E o propósito está relacionado a quem Ele é. Por isso é que nós somos a sua imagem e o propósito está relacionado a essa imagem. Porque propósito é algo que já está presente. Propósito vem daquilo que já é intrínseco. Então eu queria rapidamente apresentar para vocês aqui uma coisa tremenda a respeito de Deus e a respeito de nós. Uma coisa tremenda a respeito da imagem de Deus é que nós somos pessoas para nos relacionarmos com Deus. Deus é espírito. Nós somos seres espirituais. Ninguém escolheu ser assim. Nós nascemos com essa qualidade. Nós nascemos com essa natureza. E é dessa qualidade, dessa natureza, que nasce aquilo que faremos. O propósito é por quê? Como eu disse, é respondendo a pergunta por quê? Aí eu digo assim, por que o ser humano olha tanto para o céu? Por que o ser humano olha tanto para cima?
seja ele onde estiver, em qualquer cultura que estiver. Você encontra nas culturas mais longínquas os restos, os resquícios de antigas civilizações, sempre alguns elementos, umas iconografias que se encontram de religiões e lugares que sempre está apontando para cultos, sempre apontando para o céu, sempre apontando para cima. Essa busca do homem não é uma busca cultural, não é por causa da cultura em que ele está, não é fruto da sociedade, não é fruto do meio, é uma questão antropológica, ou seja, é uma questão de dentro do homem, do ser humano. O ser humano tem isso dentro de si, a busca. E é tremendo esses textos aqui, porque a palavra está falando em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que antes que o mundo fosse formado, antes que tudo fosse formado, nós já havíamos sido, em Cristo, eleitos para sermos santos e para sermos filhos. Em Romanos 8, 29 diz que aquele que Deus antes conheceu, está falando de algo que foi feito muito antes de cristianismo, antes de qualquer religião. Nós já fomos destinados para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Nascemos para Jesus Cristo. Jesus Cristo não existe para nós. Nós é que existimos para o Senhor Jesus Cristo. É uma questão de existência. Se nós existimos, se somos seres humanos, já nascemos para Ele. Mas uma das coisas que me deixa mais doído e mais indignado é quando as pessoas tentam transformar Jesus num líder religioso, transformar Jesus num líder do cristianismo, transformar Jesus no fundador do cristianismo. Tomam o Senhor Jesus como alguém, como um dentre os outros. Tomam o Senhor Jesus como alguém que faz parte de um panteão e ele está entre ou dentre os outros. Não, amados. A Bíblia está falando aqui que antes de nascermos, nós já nascemos com isso dentro de nós, a imagem de Deus. Temos já dentro de nós uma sede espiritual. E essa sede espiritual, a palavra esclarece, é para sermos conformes à imagem de Jesus. É para sermos como Cristo Jesus é. Jesus Cristo veio a esse mundo para ser o segundo homem. Porque Adão foi o primeiro homem. Mas Jesus veio para ser o segundo homem. Ou seja, Jesus é o protótipo da nova humanidade. E ele veio para que todos possam trazer a imagem dele, assim como um dia trouxemos a imagem do primeiro homem. A Bíblia deixa bem claro isso, em 1 Coríntios 15, 49, que assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem daquele que é celestial. Já nascemos com isso. Não é uma questão de, eu preciso prosperar na vida, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro novo. Jesus não veio para isso. Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. É uma questão de vida. Não é uma questão de necessidades circunstanciais. Jesus não veio para aqueles que precisam
Jesus veio para aqueles que anseiam por Ele. É mais do que atender a uma necessidade humana, circunstancial. É mais do que isso. O homem nasceu para Cristo Jesus, e essa é a razão porque o homem necessita de Cristo Jesus. Mas isso me toma. Me toma, eu quero dizer assim, isso me empolga. Porque é o único, Cristo Jesus, que não nasceu, simplesmente nasceu dentro de nós. Mas Ele veio e entrou neste mundo. Por quê? Porque nós temos em nós uma sede, um anseio pelos céus. Nós temos dentro de nós um anseio por Deus. Isso é uma coisa de todo ser humano. É uma coisa que está presente em cada ser humano. Você que fez aqui o encontro, esse encontro vai continuar com Deus na sua vida. Você foi feito para Cristo Jesus. Você nasceu para se relacionar com Ele. Essa questão de eu preciso orar, mas eu não preciso orar porque é uma regra religiosa orar. Eu preciso orar porque eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para as coisas que são de cima. Eu nasci para as coisas que são do alto. A palavra diz em Colossenses 3:1, de que se nós ressuscitamos com Ele, nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Busquemos as coisas que são do alto e não as que são da terra. Pensemos nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Por quê? Porque faz parte de nós isso. Isso é uma coisa que tem a ver com a nossa natureza. Nós não somos de baixo, nós somos de cima. Porque Ele, Cristo Jesus, não é de baixo, Ele é de cima. Ele veio do alto à terra. Ele entrou nesse mundo. Por isso é que nós temos esse anseio por Ele. Nascemos com esse anseio. Isso é tremendo. Espero em Deus que todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho possam receber a sublimidade do Evangelho, em que nasceram para coisas que são de cima, nasceram para os céus, nasceram para Cristo Jesus, nasceram para serem conforme a sua imagem e semelhança. Amém? Uma outra coisa que também diz respeito à imagem do nosso Deus. Uma coisa que diz respeito à imagem do nosso Deus é que o nosso Deus é um Deus que se relaciona. Ele se relaciona com Ele, com a trindade, a triunidade. O nosso Deus é um Deus triuno. Se Ele é um Deus triuno, nós já nascemos também conosco. Já dentro de nós, somos pessoas voltadas para os outros. Jamais nascemos para estar sozinhos. Nascemos para estar com pessoas. Nascemos para sermos ministrados por pessoas, ajudados por pessoas. E é tremendo falar disso aqui no encontro, porque faz tanto sentido aqui para esse momento, em que nós terminamos esse tempo agora, mas esses amados precisam estar juntos. Juntos na casa do Senhor, juntos na igreja. Mas, quando eu digo preciso estar juntos, eu não estou aqui trazendo uma regra da igreja. Não é uma regra dessa igreja. Eu estou falando algo que diz respeito à nossa natureza. O nosso Deus é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus triuno. E se eu sou a sua imagem e semelhança, eu também sou uma pessoa que me relaciono. Eu nasci já com isso. Não é uma coisa que eu tenha escolhido. Eu nasci assim.
Eu nasci para me relacionar. Eu nasci para amar e ser amado. Eu nasci para servir e ser servido. Eu nasci para honrar e ser honrado. E os queridos que estão aqui, vocês terminaram esse encontro. Mas isso foi um tempo apenas. Mas agora vocês necessitam uns dos outros. A coisa mais maravilhosa que tem na Bíblia é a expressão uns aos outros. Porque é onde a bênção de Deus está presente. É no uns aos outros. Nunca é um aos outros, mas é sempre uns aos outros. Porque numa mesma comunidade, onde tem a enfermidade, nessa mesma comunidade tem a cura. Uma pessoa está enferma, uma outra pessoa tem o dom da cura. É maravilhoso isso, saber que estar no próprio grupo e na própria comunidade, a bênção do Senhor, Deus, um Deus que abençoa através das relações. Deus flui os ministérios nas relações. Deus flui as unções nas relações. O poder do Senhor Jesus, eu diria, de certo sentido, é um poder que foi distribuído. Não sei se a palavra vai ser ofensiva, mas, ou deturpar a verdade, mas um poder que foi diluído por entre as pessoas. E quando nós ministramos uns aos outros, nós podemos ter a experiência de Deus, das unções todas, de todos os ministérios, de todos os dons do Espírito, de todos os ofícios ministeriais. Todos os ofícios ministeriais estão na igreja, no corpo, no coletivo. Todos os dons espirituais estão na igreja, no corpo, no coletivo. O texto usado aqui do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 a 23, fala que do mesmo modo que o Pai e o Filho, do mesmo modo que eles já tinham uma unidade, e eles têm uma unidade, assim será um padrão para nós, de que nós também sejamos aperfeiçoados na unidade, e sejamos um, como o Pai e o Filho são um. É a relação de Cristo, não nele mesmo, mas com o Pai, formando uma plenitude. Assim também nós, nunca em nós mesmos, mas juntos somos plenos. Existe uma palavra hebraica maravilhosa, que eu gosto muito de usar, que é a palavra errad. Essa palavra quer dizer um, mas não é um no sentido normal de unidade. Quando é uma unidade simples, usa-se yahid. Mas quando é uma unidade composta, usa-se errad. Errad é uma unidade composta, é uma mistura homogênea. A Bíblia fala assim que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma. Ali é errad, uma só carne. No sentido de que homem e mulher, 1 mais 1 é igual a 1. É uma unidade, mas é uma unidade formada de dois. Assim também está escrito em Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Esse um é errado, que também quer dizer Deus é um, mas Deus é uma unidade composta. Assim também é o Salmo 133, versículo 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia! Na comunhão somos fortes. Amém? Podemos declarar isso mais uma vez? Na comunhão somos fortes. Aleluia! E para encerrar, eu queria trazer uma última característica desse propósito, que está profundamente relacionado com a imagem de Deus. O nosso Deus é um Deus que cria, é um Deus criativo, é um Deus criador. O nosso Deus é um Deus criador, criativo. Se eu sou segundo a sua imagem, eu também sou um ser que realizo,
que elaboro, que construo. Andar segundo o propósito é andar segundo aquilo para o qual eu nasci. E nesse caso aqui, eu nasci para construir. Eu nasci para realizar. Eu nasci para elaborar. Eu nasci para planejar, executar, fazer coisas. É tremendo esse texto de Efésios 2:10. Porque Efésios 2:10 vai dizer que nós somos criados em Cristo. Criados em Cristo. Somos feitura de Deus. Feitura é poema de Deus. Criados em Cristo para as boas obras. Que antes, de antemão, muito tempo atrás, muito antes, já foram preparadas para que andássemos nelas. As obras não salvam, mas aqueles que foram salvos pela fé, foram salvos para andar nas obras. E andar nas obras aqui, obras preparadas de antemão, quer dizer, as obras já foram preparadas. O que eu tenho que realizar já foi preparado. Eu nasci com dons, eu nasci com talentos. O mundo se move pelos dons. O mundo se move pelos talentos das pessoas. Se olharmos ao nosso redor, em qualquer lugar em que colocarmos nossas mãos, nossos olhos, você vai ver construção, elaboração de pessoas, de homens. Ali nós vemos a manifestação dos dons, dos talentos. Para quê? Com um propósito tremendo, a fim de que Cristo Jesus seja o cabeça sobre todas as coisas. Esse é o propósito. Cristo Jesus. Amados, Cristo Jesus existe para ser cabeça sobre todas as coisas. Não é só cabeça da igreja. Jesus não é assunto eclesiástico. Jesus é assunto do ser humano. Jesus é assunto não de uma igreja local. Jesus é assunto das nações. Jesus não é assunto local. Jesus é assunto internacional. Amém? Ele existe para ser cabeça sobre todas as coisas. Cabeça sobre as artes, cabeça sobre a economia, cabeça sobre o governo, cabeça sobre o mercado. O Senhor vai aqui na terra estabelecer seu reino. Espere e anota. Está chegando o reino de Deus na terra. Está chegando o reino de Deus na terra. Está chegando com força. Um reino de força, um reino político, um reino econômico. E nós estamos aqui como embaixadores, embaixatrizes do reino dos céus na terra. A nossa oração é assim: Senhor, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. O Senhor te deu talentos, amados. O Senhor te deu talentos.